Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o assunto orações coordenadas. Olá pessoal, então para a gente falar sobre o assunto de orações coordenadas, nós precisamos fazer uma revisãozinha. Precisa falar sobre oração, frase e período. Frase, ela pode ter verbo ou não, e ela tem que ter um sentido completo. Agora, oração, ela é construída em torno de um verbo. E a frase, ela pode ser uma oração, então a gente chama de período simples, e duas ou mais orações a gente chama de período composto. Período composto, ele pode ser formado por dois processos básicos, e esses dois processos básicos são chamados de coordenadas e subordinadas. As coordenadas, elas são independentes. Se eu separar elas em em período simples, ela vai ter o sentido completo. Enquanto que a subordinada, ela precisa de uma outra oração, ela depende dessa outra oração. E isso a gente vai estudar numa outra oportunidade. Então vamos lá. Na coordenação, a gente tem essa independência entre as orações. Elas são chamadas de orações coordenadas, e de modo que cada oração do período composto, ela é uma unidade sintática autônoma. E isso foi o que eu acabei de explicar para vocês ali. Ela tem um sentido independente. Aqui eu tenho alguns exemplos. Entra ano, sai ano e nada vem. Aqui a gente tem três orações. Então, preste atenção aqui. Entra ano, uma oração, porque nós temos um verbo e ela tem esse sentido completo. Entra ano, dá para entender, né? Sai ano, nós temos outro verbo. Também uma oração independente. E a terceira oração é nada vem. Nada vem, ela também é independente. Então, elas são formadas, são organizadas em torno desses três verbos aqui. Entra, sai e vem. Então, olha aqui. Entra ano, nós temos sujeito, quem entra, ano. E o predicado, que é o verbo, né? Aqui, a segunda oração, sai ano. Nós temos novamente um sujeito, ano, e o predicado, sai. E a terceira oração, e nada vem. Quem que é o sujeito? Nada. E qual que é o predicado? Vem. Então, elas têm sujeito e predicado independentes. Todas as três orações são independentes uma da outra. Mas elas foram colocadas uma ao lado da outra, foram colocadas juntas, e a gente tem a gente chama elas de... deixa eu só achar aqui. Aqui, oração, a gente pode chamar ela de oração coordenada sindética e também assindética. Por quê? As orações sindéticas são aquelas que são iniciadas por uma conjunção. E as orações coordenadas assindéticas, elas não iniciam por conjunção e às vezes elas são colocadas somente separadas por vírgulas. Então, no exemplo anterior que a gente viu ali, entra ano, sai ano e nada vem, nós temos a primeira, entra ano, que é uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela não é iniciada por conjunção. A segunda oração, sai ano, ela é separada da primeira por uma vírgula e ela também não é iniciada por uma conjunção. Então, a gente também vai chamar essa oração de oração coordenada assindética. E a terceira oração, ela é ligada à segunda por essa conjunção aqui, tá? Então, ela é chamada oração coordenada sindética. E
depois a gente vai ver a subclassificação dessas orações coordenadas sindéticas, porque a sindética ela não tem conjunção, ela é só assindética. Então vamos lá. As orações coordenadas sindéticas, elas são classificadas conforme a conjunção que inicia essa oração. Ela pode ser aditiva, né? Porque ela expressa uma ideia de adição, ou seja, ela está somando a primeira ideia, né? Então ela está somando a segunda ideia com a primeira ideia. Então a gente chama de aditiva, oração coordenada sindética aditiva. Aqui a gente tem um exemplo, ela descia a ladeira e vinha só. Esse e está iniciando a segunda oração e está somando essa segunda ideia à primeira. Nós temos aqui a oração coordenada sindética adversativa. Então ela dá uma ideia de oposição, de contrariedade. A gente tem aqui as principais conjunções e o exemplo. Estudei muito, mas fui reprovado. Esse mas, ele está dando uma ideia de oposição à primeira ideia. Esse mas dá o início da contrariedade, da oposição à primeira ideia. Então, apesar de eu ter estudado muito, eu fui reprovado. Então, essa oposição, essa contradição na primeira ideia. A oração coordenada sindética aditiva indica a alternância, ou seja, uma escolha. Nós temos aqui os exemplos, né, de conjunções e um exemplo, ou me retiro ou tu te afastas. Eu posso não usar esse ou, né? Ela vai dar uma ideia de alternância do mesmo jeito. Então, me retiro ou tu te afastas. Esse ou dá uma opção. A oração coordenada sindética conclusiva, ela dá uma ideia de consequência. E aqui a gente tem as conjunções e o exemplo. Os alicerces cederam, portanto, o prédio caiu. Esse, portanto, ele dá uma ideia de uma conclusão ou uma consequência, tá? A oração coordenada sindética explicativa, ela justifica, ela confirma a ideia anterior. Ou seja, aqui a gente tem os exemplos das conjunções, né? E um exemplo aqui, não saiam, pois o professor já vem. Esse pois, ele está confirmando a ideia anterior. Então, a gente viu aqui um pouquinho sobre orações coordenadas e logo nós temos uma próxima aula. Até mais!